1 Pedro, o propósito dessa carta é encorajamento, encorajar os crentes ao sofrimento injusto. O sofrimento nessa vida é uma certeza. É uma certeza. E diante desse sofrimento injusto, por que injusto? Aí está falando que é por causa de Cristo. O sofrimento por causa do mal praticado pela pessoa, não é disso que está falando o texto. Você está falando do sofrimento injusto. Em nome de Cristo, por Cristo. E com isso, a nossa carta começa com incentivos espirituais, mostrando todas as bênçãos e privilégios que temos em Cristo. Depois ele nos conduz à necessidade de um caminhar em santidade, de uma vida santa, em plena comunhão com Deus. Depois ele fala da submissão às autoridades. Todas as autoridades são constituídas por Deus, até aquelas que são injustas, até aquelas que são corruptas. Deus permitiu. Agora, se Deus está permitindo essas coisas, é porque existe um bom merecimento do povo. Porque estão desprezando a Deus. Deus sempre manda um juízo de um tamanho certo para o povo. E a necessidade dos crentes estarem submissos às autoridades espirituais constituídas mediante a palavra de Deus. Não estou falando de clero, eu estou falando de presbíteros, diáconos, pastores, que são reconhecidos pelo próprio corpo de Cristo.
vai fazer nada. É só você abaixar a guarda. Abaixa a guarda para você ver. O acorrentado. Por que acorrentado? Eu estou citando esse caso. Porque a maior parte dos cristãos evangélicos creem que o diabo está acorrentado. A igreja reformada crê que o diabo está acorrentado. E ele não está acorrentado. Nós vamos ver o texto que vai mostrar isso. Ele será acorrentado. Então, primeiro eu não posso subestimar. Outra questão, também tem que tomar cuidado, que é outra questão. Eu não posso superestimar. Colocar Satanás numa posição maior do que a real, do que ele está. Superestimar ele como um inimigo. Ele é imbatível. Ele é todo poderoso, ele é soberano. Não. Imbatível, todo poderoso é Deus. Soberano é Deus. Não é ele. Então precisa cuidar com essas duas partes. E essa que supervaloriza Satanás, no meio pentecostal comete um erro muito grave. Eles deixam Satanás na costa desse tamanho. Nunca como Satanás. O crente vai, peca, vive pecado. É o demônio disso, é o demônio daquilo, é o demônio não sei do que. Se tem um demônio, próprio pecador. Esse é o demônio. Tá? Então, não pode subestimar, não pode superestimar. Muito bem. Vamos ver dois aspectos quanto a isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Primeira, 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ele está falando Paulo aos Coríntios, falando da igreja, tá? Preparando a igreja para ser apresentada a Cristo como noivo. 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza das devidas a Cristo. Nós precisamos ser o quê? Sóbrios e vigilantes. Porque Eva foi enganada por causa da astúcia de Satanás. Ele é astuto. Ele é uma serpente. Eu não sei se vocês já tentaram matar algumas cobras. Tem algumas que são perigosas. Todas são. Eu já vi algumas situações. Uma vez fui matar uma coral, ela se encolheu e colocou o rabo dela como se fosse a cabeça. E colocou o rabo, a cabeça como se fosse o rabo. Para você se concentrar no rabo dela e poder te atacar. Outra vez passei por uma jararaca e ela deu um salto longe e se agarrou na calça do meu colega que nós estávamos andando de bicicleta. Foi pá, cruzou na calça dele. A jararaquinha, a pedra já contém o rabo todo. Isso é serpente. É astuto. Tá? E Satanás é assim. É isso que eu estou explicando. Outro versículo é Apocalipse 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 1. Aqui, só para vocês entenderem o contexto, está acontecendo a segunda vinda de Jesus na terra, para implantar o reino terreno messiânico prometido a Israel. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso vai acontecer no final da tribulação, na implantação do reino milenar. Tá? Tem uma corrente. Versículo 2.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, que é o reino terreno messiânico de 1000 anos. Capítulo seguinte, versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então ele é solto no final do reino milenar, tem a última rebelião e o mundo acaba em fogo. Mas a grande questão que eu quero nesse texto é o seguinte: ele foi acorrentado e lançado no abismo durante o reino milenar. Ele não está acorrentado, está bem livre. Tá? E no céu, ele tem liberdade para qualquer lugar. Ele é nosso acusador no céu. Ele fala acorrentado, ele fala na terra. Está acorrentado mesmo. Ele é o Espírito, mas ele vai ter a corrente adequada para ele. Ele está falando que vai ter a corrente. Isso. O fato é que ele vai ser lançado no Tártaro, no abismo, e lá ele vai ficar por 1000 anos. Só que ele não está lá hoje. É isso que eu estou explicando. Então, existem algumas distorções desse texto. Uma distorção, os reformados falam que Satanás já está acorrentado, que é como um cão na corrente. Não é. É solto. É sempre dizendo. Segundo, é que alguns entendem que esse acorrentar, a gente acorrenta ele. Está entendendo? De uma certa forma funciona. Já aconteceu de eu pegar as pessoas endemoniadas, a pessoa estava agressiva, está amarrado. E amarrou na hora. Mas é a situação, né? Sim, mas esse amarrado que a gente fala não é esse acorrento. Entendendo? É que ele está debaixo da proteção da guarda. Nós estamos debaixo da proteção da guarda de Jesus. E ele detém. Entendeu? Então, essa é uma questão da batalha. Vamos lá. Voltando ao nosso texto, por favor. 5. Primeira vez. Sede sóbrios e vigilantes. Muito bem. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Aqui está comparando uma cena, a gente vê qualquer programa da natureza, mostra o leão caçando, ele ruge, só que o que não está mostrando é o seguinte: ele ruge, os animais saem fugindo. Só que daí as leoas foram cercadas do outro lado. Ele ruge aqui, eles correm para lá, as leoas já estão esperando. Né? Aí, a caça vai de cara com as leoas, quem escapar de volta para o outro lado vai de cara com a leoa. É assim que funciona. Muito bem, ele está comparando Satanás a isso. Satanás, os demônios, procurando fazer cilada. Muito bem. O diabo, ele é perigoso e não quer a salvação de ninguém. Vamos lá. 2 Coríntios 4, 3. 2 Coríntios 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Estão perdidos. E não enxergam o evangelho da salvação. E não compreendem. E o versículo 4. Nos quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cega o entendimento. Para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Para eles não enxergarem a semente da salvação de Cristo.
o qual é a imagem de Deus. Então, ele não quer que ninguém seja salvo. Esse é o lado do diabo. Mas tem o lado do ser humano, que está comprometido com o diabo e não quer ser salvo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vamos lá para isso. João, capítulo 8, versículo 43. Os ímpios não desejam, não suportam os ensinamentos do Senhor Jesus, pois não é uma questão intelectual, não é uma questão de intelecto, mas sim de resposta interior, dentro da pessoa. Por quê? Porque é por uma questão de relacionamento. Eles estão relacionados com o diabo. Vamos lá. 8:43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está falando. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora por quê? 44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Olha só, a pessoa quer satisfazer o desejo do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não existe verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então, cuidado. Porque o diabo, ele é enganador, ele vai querer levar para a mentira. Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Aqui, Jesus está conversando com quem? Os maiores religiosos da época dele, os quais ele chama de sepulcros sagrados, raça de Deus, filhos do diabo. Essa é a condição do ser humano. E muitos amam essa condição. Muitos estão relacionados ao diabo. Versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Está salvo. Só que aqueles que são do diabo não entendem e não querem ouvir. Estão relacionados ao diabo. Muito bem. O fato que Satanás tem uma estratégia. E a Bíblia fala de um reino espiritual. Que reino espiritual é esse? O corpo de Cristo, ele nascido de novo. Esse é um reino espiritual. A Bíblia também fala de um reino milenar. Esse reino milenar é um reino milenar interadvento. Jesus veio a primeira vez, virá a segunda vez, após esse interadvento, implanta-se o reino. Esse é o reino milenar, prometido para Israel, para ser cabeça das nações, não cauda, e só está em cima e não embaixo. E as igrejas da prosperidade distorcem e fazem o mesmo. Inclusive é o crente. E não pode ser um crente que não tem o nome. O Deuteronômio está na Torá judaica e a igreja só vai nascer em Atos 2. Então é uma heresia. Muito bem. Outro reino que a Bíblia ensina é o reino misterioso. E é esse que nós temos que entender. O reino misterioso. Esse reino misterioso está no interadvento. O que é o interadvento? A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Entre a primeira e a segunda vinda tem esse interadvento. É o período que nós estamos. E o Senhor Jesus desmascarou a estratégia de Satanás nesse período no qual nós estamos. Vamos compreender isso.
Mateus, capítulo 13, versículo 51. Mateus 13, 51. Entendestes todas essas coisas? Responderam, sim. Versículo 52. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que cuida do seu depósito, coisas novas e coisas velhas. O que são as coisas velhas? São as promessas, as profecias feitas no Antigo Testamento. Então está lá escrito, todo mundo conhece, todo mundo sabe essas coisas velhas. E quais são as coisas novas que não estão no Antigo Testamento? Aí que é a questão que nós temos que entender. Para que nós possamos entender isso, vamos para capítulo 13 ainda, versículo 7. Isso, vamos entender o que está acontecendo aqui. Até o capítulo 12, o ministério de Jesus na terra era um ministério onde ele pregava para a nação. Sermão da montanha, pregava para todo mundo. Né? O sermão onde ele subiu no barquinho lá e pregou para todo o pessoal na praia. E a pregação era aberta para todo mundo. Só que Israel rejeitou o seu Messias. Aí, diante dessa rejeição, Deus inicia esse processo dos mistérios, onde começa a falar por parábolas. O interessante é que o pessoal interpreta esse texto errado. Por quê? Eles falam que Jesus falava por parábolas para o povo entender melhor. E ele é exatamente o contrário. Ele falava por parábolas para não entender. Vamos ver isso? Então se aproximaram os discípulos, não é o povo, os discípulos, e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Eles não falaram por parábolas, eles não falaram aqui. Os discípulos perceberam isso e foram perguntar para Jesus: por que o senhor está falando por parábola? Versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Opa! Os discípulos, eles ia ser revelado para eles os mistérios, o reino misterioso, que é o que a gente está para vocês. Mas aqueles não lhes deram esse concedido. Então, o povo acabou. Ele está falando por parábola para eles não entenderem. Versículo 12. Pois, ao que tem, se lhe dará. Os discípulos têm Jesus, ele ainda vai dar mais para eles. E terá mudança. Mas ao que não tem, que é o povo que rejeitou ele, até o que tem será tirado. Por isso que ele está falando por parábola. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Não é para entender, é mistério. É só para discípulo. 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Esse é o reino misterioso que eu estou começando a explicar para vocês. E Jesus está desmascarando a estratégia de Satanás nesse período interadivento, chamado presente era, que é o período que nós estamos. Vamos entender quais são as coisas novas. São 4 coisas novas. Primeira, versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Certo? Então, aqui nós precisamos entender o que está havendo. Satanás tem uma estratégia. A semente é a palavra de Deus.
Foi lançada a semente. Antes que a pessoa se converta, ele não quer que se converta, ele vem e come a semente. Versículo 24. Outra parábola Deus propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e revirou-se. Opa! Aqui é a segunda coisa misteriosa que está sendo revelada. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. O joio e o trigo crescem juntos. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O trigo é do Senhor, o joio vai para o fogo, o joio é interno. Tudo bem? Versículo 37. O próprio Senhor Jesus vai explicar. Veja aí. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os crentes. O joio são os filhos do maligno. Então, junto, misturado. Está misturado. Tá? 39. O inimigo que é quem o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, quando o Senhor voltar e separar o joio do trigo. E os ceifeiros são os anjos, que vão fazer a colheita. Está vendo? Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Todo joio vai ser lançado no fogo, no inferno. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. O joio. 42. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir. Olha só, tem duas coisas novas. Primeiro, a estratégia de Satanás. A semente é lançada, ele vem e come a semente. Só que ele não vai dar conta do mundo inteiro, de comer semente por semente. Daí ele cria a estratégia dele. Ele joga joio misturado no trigo. O Satanás está fazendo isso. Muito bem, mas não para ali. Tem uma terceiro mistério revelado. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs dizer: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm alinhar-se nos seus campos. Vamos entender isso aqui. O Senhor está estudando a estratégia do diabo. Volta no 31. 31. Aí. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Como que começou a igreja de Cristo? Grão de mostarda. Bem? Outra coisa. E um homem tomou e plantou no seu campo. O imperador Constantino plantou no seu campo, Roma, e criou a igreja católica apostólica romana. 32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Semente de grão de mostarda.
E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore. Aquela sementinha se torna uma árvore de hortaliça, chega a atingir 5 metros de altura. Tá? De modo, ela sendo uma árvore, as aves do céu vêm aninhar-se nos seus campos. O que era a ave nas outras parábolas? Só que aqui já está no plural. São quem? Os servos do diabo. Quem é a hortaliça? A igreja cristã. Quem são as aves? Os padres e pastores, filhos do diabo, que estão ordenando a igreja apóstola. A igreja do diabo, que está ordenando o registro dele. Muito bem, mas tem mais uma revelação. Versículo 33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Opa, espera um pouco. No Antigo Testamento, fermento, e na Bíblia, fermento sempre representa pecado. E quando eles preparavam a massa, está lá em Levítico, não podia ter fermento. O fermento representa pecado. Mas as aves do céu vieram e se alinhou na igreja, para fazer uma apostasia, um desvio da fé. Então eles misturaram fermento na farinha. E deixou tudo levedado, apostatou o cristianismo, que é o cristianismo que nós conhecemos hoje, e dá vergonha de falar. Vocês estão compreendendo? Os 4 mistérios da ação de Satanás estão revelados nas parábolas de Mateus 13. Da ação de Satanás do erro, aqui na nossa época. Para que nós possamos compreender, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 16. Aí vai estar falando das igrejas, dentro desse período em que nós vivemos. Enquanto Satanás está fazendo essas ações, a igreja, dentro desse mesmo período, tem acontecimentos que estão sofrendo reflexos dessas ações. Isso está em Apocalipse 2 e 3, que está falando das igrejas desse período. 2. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Balaão ia fazer cilada com o povo de Deus, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Comida sacrificada a ídolo, é só ver as festas que tem ali, né? É congada, é festa junina, é festa de Natal, é um tanto de festa pagã que são colocadas na igreja. E a praticar a prostituição. Prostituição na Bíblia é idolatria. Tá? E outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que os nicolaítas faziam? Licenciosidade. Pode viver uma vida de base, tudo errado, tudo pode, tudo aceita. Acabou reverência, acabou santidade, vale tudo. É só olhar. O pessoal pula carnaval, toma uma cinza no dia seguinte, está tudo bem, está valendo, né? E as igrejas liberais, evangélicas, né? No salão de igreja mesmo, quando ficou assim, a mulher fala, não, eu estou aguentando mais a igreja católica, eu vou numa outra igreja, lá também pode. É igualzinho. A igreja na frente, é igualzinho. É isso, nicolaíta. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho aqui sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca.
Tudo bem. Aqui nós estamos vendo, então, um aspecto. Agora vamos ver um outro aspecto. Aí de Apocalipse, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o toleráveis essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetisa, e não somente ensina, mas ainda seduz os servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a Deus. As mulheres, servas de Satanás, têm um propósito, Jezabel. E essas mulheres, elas ensinam e seduzem os servos a praticarem idolatria. Pastores. Estratégia de Satanás. Note como não ter temor da palavra de Deus e do que está escrito. O que acontece? Nós vamos seguir um pouquinho. Desde tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. 22. Eis que a sofre de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela ensina. 23. Matarei seus filhos, e a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas más obras. Tá? 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga, vamos jogar isso aqui agora. Tem um remanescente fiel? Tem. Que segue a doutrina de Deus? Tem. Porque a outra doutrina é de Satanás. 25. Tão somente conservai o que teres até que eu venha. Meus irmãos, aí estão os 4 mistérios revelados. Fica aí, para todo mundo ver o que está acontecendo. E muitos estão se deixando enganar e se levar, que são os filhos da prostituta. Muito bem. Voltando, nosso texto encerrando. 1 Pedro 5, versículo 9. Resistir firmes na fé, certos de seus sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O sofrimento injusto é algo que vai acontecer, é natural sobre o povo de Deus e vai acontecer no mundo inteiro. Sobre o povo de Deus. E nós precisamos o quê? Resistir firmes na fé. E esse resistir nos leva a uma outra situação. Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para resistir, precisa o quê? Estar fortalecido no Senhor e na força do poder do Senhor. 11. Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, sendo sóbrios e vigilantes. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Quando você pensa que é, eu estou com ansiedade, eu estou fora de controle, eu não consigo vencer o pecado. Essa é a pequena luta. Não é contra a carne e sangue, é uma luta maior. E assim como os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo religioso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 13. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir. Quando? No dia mau da batalha.
E depois de ter vencido tudo, há uma garantia de vitória sobre qualquer situação de luta de Satanás. Permanecer inabaláveis. O diabo, ele de redor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Mas estamos firmados em Cristo de oportunidades. Ah, mas o crente pode falhar? Pode. Tem um exemplo disso. O próprio Pedro. Vamos lembrar de uma coisa. Se Pedro tivesse seguido essas orientações, essas instruções, ele teria dormido no Getsemane. Jesus chamou de pau gato, ele dormiu? Não. Se Pedro tivesse seguido isso, ele teria atacado o soldado mau e cortado a orelha dele? Não. Se ele tivesse seguido essas instruções, ele teria negado Jesus? Não. Como que está vendo tudo? É necessário ver vigilância. Pedro, ele aprendeu isso caindo primeiro. Então ele tem autoridade para falar e explicar para a gente: gente, já passei por isso, cuidado. Os irmãos têm sido vigilantes. O Senhor já venceu. Mas exige da nossa parte sermos sóbrios e vigilantes. E resistir ao diabo. Resistir ao diabo e não fugirá ao nosso. Essa é a segunda advertência que Pedro nos dá nessa parte. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos porque o Senhor nos escolheu, nos separou para Ti e traz uma transformação, Senhor, sobre as nossas vidas. Mas nós devemos, Senhor, estarmos numa postura humilde diante de Ti, humilhando na Sua presença, aprendendo, se santificando, crescendo e criando força e maturidade. Por outro lado, Senhor, precisamos ser sóbrios e vigilantes e resistir ao inimigo. O Senhor é a nossa força e fortaleza. O Senhor é aquele que nos socorre no momento da tribulação. Portanto, precisamos confiar, ter fé, dependência e buscar no Senhor, caminharmos na Tua conta. E assim possa ser em nossas vidas, para a honra e louvor da Sua vida. E que o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, sobre Ti, e tem se feito presente em nós de maneira permanente, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos ensinar, a nos consolar e nos guardar até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos?